Oi pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre hemodiálise e o paciente oncológico. Eu vou falar sobre a prevenção de infecção nessa população e os cuidados que precisamos ter. Eu sou a Patrícia, médica infectologista e faço parte do Previras, junto com as enfermeiras Chayenne, Tamires e enfermeiro Rodrigo. Hoje é o segundo episódio da série Seguindo o Caminho do Paciente Oncológico. O primeiro vídeo foi sobre UTI. E se você ainda não assistiu, aproveita para ver depois desse vídeo. E se prepara que daqui a 15 dias nós teremos um novo episódio. Mas você pode pensar, qual que é a associação entre hemodiálise e oncologia? O câncer pode ser a causa ou um fator de risco para a doença renal. E a doença renal crônica pode ser um fator de risco para a neoplasia. As doenças renais em pacientes com câncer estão associadas a maior morbidade e mortalidade, principalmente naqueles pacientes que necessitam de terapia substitutiva renal por conta de uma lesão renal aguda. O câncer pode aumentar a probabilidade da lesão renal aguda. Isso pode acontecer por diferentes mecanismos, como por exemplo, obstrução do trato urinário, nos casos de neoplasia de próstata, útero ou ovário, compressão das vias urinárias por linfonodomegalia ou por uma massa tumoral, infiltração do rim por neoplasia renal ou linfoma. A lesão também pode ocorrer devido à quimioterapia, levando a microangiopatia trombótica, a nefrite intersticial ou dano tubular, a depender da medicação utilizada no tratamento quimioterápico. A própria neoplasia, como no caso do mieloma múltiplo, também pode levar à lesão renal. E outros fatores que podem contribuir com essa lesão são vômitos e diarreia, causando hipovolemia e lesão pré-renal, uso de anti-inflamatórios, sepse e infecções de repetição, uso de contraste nos exames de imagem e até mesmo o uso de antimicrobianos. Assim como a lesão renal aguda, a doença renal ela pode ser tanto uma causa potencial quanto uma consequência do câncer. A disfunção renal leva a um ambiente inflamatório e de estresse oxidativo que pode estabelecer o local ideal para o desenvolvimento de uma neoplasia. Os pacientes com estágio terminal da doença renal têm um maior risco de desenvolver câncer do que indivíduos com função renal normal. Os tipos de neoplasia mais comuns nessa população são fígado, bexiga, rim e mama. E com o envelhecimento progressivo desses pacientes em hemodiálise e com a expectativa de vida aumentando, o câncer tem se tornado muito mais prevalente nos indivíduos com doença renal terminal. Quando nós falamos em hemodiálise, nós pensamos em dois tipos de paciente. Aqueles que apresentam uma lesão renal aguda e os que possuem uma lesão renal crônica. Algumas diferenças entre eles nós precisamos considerar do ponto de vista de infecção. São elas. Os pacientes com lesão renal aguda normalmente estão internados e evoluem com uma piora abrupta da função renal. Muitos vão estar gravemente doentes com complicações. A hemodiálise é então iniciada na urgência e é inserido um catéter de curta permanência para fazer esse procedimento. Os pacientes com doença renal crônica, eles são acompanhados em regime ambulatorial e muitas vezes já estão com acesso definitivo, que pode ser tanto um catéter ou uma fístula. E em relação ao tipo de acesso para hemodiálise, nós temos disponíveis primeiro o catéter provisório, também conhecido como curta permanência, que normalmente ele é necessário para iniciar a hemodiálise em caráter de urgência. Esse tipo de acesso é não tunelizado, ou seja, ele entra diretamente na veia, conforme a gente pode ver na figura ao lado. E em relação à escolha do sítio de inserção, os mais comuns são a veia jugular interna, a veia subclave e a veia femoral. A escolha vai levar em consideração fatores anatômicos e o risco infeccioso. No caso da hemodiálise, a primeira escolha é a veia jugular interna direita, porque a veia segue um trajeto direto com a veia cava superior. A subclávia precisa ser evitada
pelo risco de estenose e um comprometimento de confecção de fístula no futuro. Portanto, a veia femoral é a opção na impossibilidade de veia jugular. Outra opção de acesso que nós temos é o catéter tunelizado, sendo o permicate o mais utilizado na hemodiálise. Esse acesso geralmente é realizado pelo cirurgião vascular, que faz um túnel na região subcutânea para inserir o dispositivo. É criada então uma barreira na pele antes do catéter entrar em contato com a veia do paciente. Isso reduz a possibilidade de infecção, pois é feita uma barreira mecânica que dificulta a ascensão dos micro-organismos na corrente sanguínea. E além disso, esse catéter possui um cuff que permanece insuflado, dificultando ainda mais a ascensão dos micro-organismos. Mas o acesso preferencial para a hemodiálise é a fístula arteriovenosa, que é um procedimento também realizado pelo cirurgião vascular e que consiste em unir uma artéria a uma veia do paciente. Depois, essa veia sofre um processo de arterialização, que é o aumento do calibre do fluxo sanguíneo da parede do vaso. Nessa figura, nós conseguimos visualizar bem como que é a fístula. Outra opção, tão segura quanto a fístula, é a prótese vascular, que conecta a artéria na veia naqueles pacientes em que não foi possível realizar uma fístula. Então, em uma escala de risco infeccioso, nós temos o menor risco, a fístula, seguida da prótese vascular, o catéter tunelizado e o maior risco infeccioso é o catéter provisório. E quais são as medidas de prevenção de infecção na hemodiálise? As infecções mais frequentes são a infecção do acesso vascular e a infecção de corrente sanguínea. Portanto, nós vamos concentrar as medidas de prevenção nos cuidados com catéter. Os pacientes oncológicos, principalmente aqueles que recebem quimioterapia, têm um risco ainda maior de adquirir uma infecção durante o procedimento. A primeira medida preventiva que eu vou falar é a higiene das mãos. Nós precisamos focar nos 5 momentos do cuidado e na técnica correta. O quinto momento geralmente é o mais esquecido, que é aquele que nós precisamos higienizar a mão após tocar as superfícies ao redor do paciente. Muitas vezes o técnico vai mexer na máquina e acaba esquecendo de fazer a higiene das mãos. A segunda medida são os cuidados durante a inserção do catéter. O catéter de curta permanência pode ser colocado por qualquer médico, sendo mais frequente o nefrologista, o intensivista ou o cirurgião vascular. Esse procedimento pode ser realizado fora do centro cirúrgico. E ele se inicia com a higienização das mãos. Depois, o médico deverá se paramentar com barreira máxima, que inclui o uso de gorro, máscara, um avental estéril de manga longa e luvas estéreis. Aquele profissional que auxiliar o procedimento também precisa usar gorro e máscara. É preciso também utilizar um campo estéril ampliado que cubra todo o paciente, da cabeça aos pés. O preparo da pele deve ser realizado com solução alcoólica de clorexidina. E a degermação da pele antes da aplicação do antisséptico não está associada com o melhor desfecho. E a gente deixa reservado apenas para aqueles casos de sujidade visível. Em relação à escolha dos sítios de inserção, a primeira escolha para a hemodiálise é a veia jugular interna direita, como eu disse anteriormente. E para finalizar, o curativo deve ser estéril e cobrir o sítio de inserção por completo. Para o catéter de longa permanência, a recomendação é que ele seja inserido em centro cirúrgico. Em relação aos cuidados de manutenção, com os catéteres tanto de curta quanto longa permanência, nós precisamos ter atenção em alguns pontos. O primeiro é higienizar as mãos imediatamente antes de manipular o dispositivo. Realizar a desinfecção dos conectores com solução à base de álcool, fazendo uma fricção mecânica por 5 a 15 segundos. Avaliar o sítio de inserção por inspeção visual e palpação sobre o curativo intacto. E utilizar gaze e fita adesiva estéreo ou a cobertura transparente estéreo para cobrir esse sítio de inserção. Lembrar que a troca do curativo com gás deve ser feita a cada 48 horas e do filme transparente a cada 7 dias. Lembrando também que
Se ele estiver solto, sujo ou úmido, esse curativo precisa ser trocado imediatamente. Um outro ponto importante que eu gostaria de destacar é que o catéter de hemodiálise não deve ser utilizado para fazer coleta de sangue ou administração de medicamentos, exceto em caráter de urgência e naqueles casos em que há suspeita de infecção do catéter e é necessário fazer uma coleta de hemocultura através do catéter. Uma particularidade na manipulação do catéter de hemodiálise são os momentos de conexão e desconexão à máquina. O CDC disponibiliza um ótimo material no site sobre os cuidados para a prevenção de infecção em diálise. Aqui estão dois exemplos de checklist disponíveis, o de conexão e o de desconexão do catéter. Então, durante a conexão, o profissional precisa utilizar máscara, fazer higiene das mãos, colocar luvas limpas, clampear o catéter e retirar as tampinhas, se o paciente não tiver em uso do conector, fazer a desinfecção do conector com antisséptico e esperar secar. Aí sim, conecta as linhas do catéter no catéter de forma asséptica, retira as luvas e faz a higiene das mãos novamente. Durante a conexão, o profissional deve também utilizar máscara, fazer a higiene das mãos, colocar luvas limpas, clampear o catéter, aí sim ele desconecta as linhas de forma asséptica, faz a desinfecção com o antisséptico do conector, espera o antisséptico secar, coloca novas tampinhas se for necessário, e aí sim ele retira as luvas e higieniza as mãos. É muito interessante realizar auditorias desse processo para identificar possíveis não conformidades e traçar um plano de ação com a equipe. Um outro ponto fundamental no cuidado com o catéter é o envolvimento do paciente ou familiar. Eles devem ser parceiros na prevenção de infecção. Quando o paciente estiver consciente ou se tiver um acompanhante, nós devemos ensinar os cuidados com acesso desde o início. Explicar qual que é a função do catéter, que ele está em contato direto com a corrente sanguínea e que o risco de infecção é grande se não forem tomados os devidos cuidados. Orientar sobre os cuidados no banho, principalmente aqueles pacientes que estão internados em enfermaria e tomam banho sozinhos e aqueles pacientes que fazem diálise ambulatorial. Explicar que é preciso proteger o dispositivo com plástico impermeável durante o banho para não molhar. E também orientar que é necessário trocar o curativo se ele apresentar alguma sujidade ou se estiver aberto. No site do CDC tem um material disponível para os pacientes, que explica os cuidados com o catéter e com a fístula. Nesse material, nós observamos 6 dicas para prevenir infecção da diálise em pacientes com uso de catéter. Ele reforça a importância do paciente ter o conhecimento sobre os riscos de infecção com o uso do catéter, de saber os cuidados em casa e de conhecer o passo a passo do procedimento dos profissionais de saúde. Em relação aos cuidados com a fístula, é importante reforçar a necessidade de lavar o braço sempre antes do procedimento. E a técnica de punção pode variar, mas a mais indicada para prevenir infecção é a punção em locais diferentes, fazendo um rodízio. Outra questão que merece destaque são os cuidados com o ambiente em torno do paciente. Devemos ter atenção especial à limpeza e desinfecção das máquinas de hemodiálise, que é um equipamento que circula entre muitos pacientes. Após o término do procedimento, é iniciada o processo de desinfecção interna da máquina e a limpeza externa, que pode ser feita com álcool 70% ou outra solução utilizada no serviço. Nas clínicas, também é realizada a limpeza de todo o ambiente, cadeira, poltrona, controle remoto, etc. Quanto maior a área de cada paciente, mais objetos para higienizar. E para finalizar, eu vou falar sobre a importância da água na hemodiálise. A água é o insumo mais consumido na hemodiálise, por isso necessita de tanto cuidado para evitar a contaminação do sistema de tratamento. Durante uma semana média de hemodiálise, um paciente pode ser exposto de 300 a 600 litros de água, que é um potencial risco de infecção. O sangue que vai ser filtrado é separado dessa água somente por uma membrana semipermeável. E é por isso que a água deve ser submetida a procedimentos específicos que a tornem adequada e o padrão de potabilidade deve estar sempre de acordo com a legislação.
Existem basicamente duas possibilidades de realizar hemodiálise: nas clínicas e nos hospitais, através da diálise móvel. Na clínica de diálise, existe um sistema complexo de tratamento de água, que envolve filtros de partícula, de carvão ativado, uma membrana de osmose reversa e reservatórios de água. Aí sim, essa água é distribuída para várias máquinas. Já nos hospitais, que não possuem esse sistema complexo de tratamento, é utilizado um sistema portátil de purificação da água, que abastece de uma a duas máquinas. Na diálise à beira-leito, utiliza-se a água potável do hospital e conecta a osmose portátil, que trata a água antes de entrar na máquina de hemodiálise. Essa osmose possui filtros e uma membrana de osmose que remove bactérias e toxinas. A qualidade da água precisa ser avaliada periodicamente. A análise microbiológica é feita uma vez por mês e a físico-química a cada 6 meses. Nesse quadro da RDC11, nós conseguimos ver os valores máximos permitidos de cada parâmetro avaliado. Em relação à coliforme fecal, não é permitido encontrar nada. As bactérias heterotróficas, o valor de referência é de 100. E o valor de referência das endotoxinas é de 0,25. Sempre que você observar alguma alteração desses parâmetros, é preciso fazer um plano de ação e iniciar as medidas corretivas o mais rápido possível. Como conclusão, nós temos: existem diferentes causas que levam o paciente oncológico a desenvolver uma lesão renal com necessidade de hemodiálise. Por ser uma população imunossuprimida, nós precisamos tomar muito cuidado com as medidas de prevenção de infecção durante esse procedimento, para não causar um dano ainda maior ao paciente. Se você ficou com alguma dúvida, deixe nos comentários que responderemos para você. Ou se você tiver alguma sugestão de vídeo, também deixa aqui para a gente saber. Aproveita para seguir o canal e ser notificado quando tiver novos vídeos. E não percam, daqui a 15 dias, um novo episódio da série Seguindo o Caminho do Paciente Oncológico. Até lá!